Fala, queridões! Mais uma, hein? Geopolítica da África. Se liga aí, porque volta e meia o Enem gosta de abordar algumas questõezinhas como África. Tá certo? Vamos trabalhar. Bart, olha atenção. Você está vendo aí o continente africano. Me ajude aí, por favor. Bart, a África tem quantos países mesmo? 54 países. Se você observar, ó, acompanha aí a setinha. Ao norte, a África faz fronteira com o Mar Mediterrâneo. Ao sul, ela faz fronteira com o encontro do Atlântico com o Índico, a chamada confluência do Atlântico com o Índico. A leste com o Índico e a oeste com o Oceano Atlântico. Bart, continente africano, tá aí do ladinho, você vai acompanhando. Recomendação, viu, gente? É você estar sempre com o caderno na mão. Sempre com o caderno na mão. Porque muita coisa que eu falo aqui não está no slide, você vai pausando, você vai escrevendo, tudo bonitinho, tá certo? Então, sempre com o caderno, canetinha na mão, ligado nisso. Até para anotar as dúvidas. Porque quando a gente estiver lá no fórum da gente, né, você tem que estar ligado nisso, você tem que chegar para mim lá no fórum, tá certo? Ou lá no Zoom, vocês vão saber dessa novidade aí também. Você vai tirar a dúvida. Pô, Bart, quando você estava lá trabalhando a África, no primeiro slide, no segundo slide, na primeira passagem, você abordou isso, eu não entendi. Então, você marca isso aí para tirar sua dúvida. Tamo junto aí, ó. Pega na mão do Bartinho, pegou? Ó a mão do Bartinho, pega na mão do Bartinho que a gente te leva até a faculdade, tá certo? Então, vamos lá. A África, que é o continente que é o segundo mais populoso do planeta. Pô, Bart, é o segundo, eu queria saber quem é o maior. Qual é o continente mais populoso? O continente mais populoso é a Ásia. A Ásia não só é o mais populoso, como também hoje é o mais povoado. Durante muito tempo foi a Europa o continente mais povoado. Tá certo? A África tem 1,4 bilhão de habitantes, você está vendo aí. Tem o pior IDH do mundo. Bart, que é IDH mesmo? Índice de Desenvolvimento Humano. Tá certo? Esse indicador do desenvolvimento humano foi criado pela ONU através da sua agência chamada PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Os 10 piores IDHs sempre estão todos de países africanos, tá certo? E no cômputo geral é o pior IDH do mundo, tá certo? É o segundo maior índice de refugiados do mundo. Ó, Bart, segundo maior índice de refugiados é de pessoas saindo do continente e buscando outras áreas. Ô, Bart, qual é o continente que mais sai refugiados? É a Ásia, por conta principalmente das questões ligadas ao Oriente Médio. Ô, Bart, e refugiado é o que mesmo? Me lembre, refugiado, segundo a Acnu, tá certo? Que é a Agência das Nações Unidas para os Refugiados, o refugiado é aquele que faz uma migração forçada relacionado a 3 itens. Quais são os 3 itens, Bart? Se você está fugindo por guerra, se você está fugindo por questões políticas, perseguições políticas, como no caso da Venezuela, ou se você está fugindo por perseguições étnicas. No caso de questões climáticas ou adversidades da natureza, oficialmente não é um refugiado, mas muitos países acabam fazendo acordos para receber. Lembre-se que o Brasil tem um acordo com que país para receber refugiados? Por conta de questões climáticas, por conta de um furacão, tá certo? E de um terremoto, que foi uma questão geológica, o Haiti, tá certo? Então, o Brasil tem um acordo para receber os haitianos, desculpe. Que esse acordo, você diz que está recebendo refugiados especiais. Oficialmente não são refugiados, mas recebem um tratamento de refugiado, beleza? A maior parte da galera que sai, que busca uma outra condição, é aqui da chamada África subsaariana, tá vendo? Ó, Bart, olha a setinha. Daqui para baixo, do Sudão, do Chad, de Níger para baixo. Tudo isso aí são países que passam por muitas guerras, tá certo? Que passam por muitas guerras, beleza? Vai ter algum momento lá com o Ricardo, em atualidades, que você vai trabalhar todos esses conflitos pelo mundo, inclusive conflitos no continente africano, por isso que a gente vai ficar
meio de fora desse processo. Somália tem um conflito muito grande. Para você ter uma ideia, gente, a Somália é um país que não tem governante. São 2 grupos terroristas tomando conta. Sudão e Sudão do Sul eternamente em conflitos. A República do Congo eternamente em conflitos. O Quênia, Nigéria e Níger tem um grupo terrorista, tá certo? Chamado Boko Haram. Isso é um problema muito grande. Ele é extremista, ele é radical. Tá certo? Mas vamos retomar que vocês vão ver isso aí com maestria com o teacher Ricardo Carvalho, beleza? Então, Bart, esse continente africano, ele passa por algumas situações, né? Essas situações, como a gente pode observar, vou botar Bartinho aqui embaixo, depois eu subo, né? Existe um grande problema na África relacionado às fronteiras étnicas e às fronteiras políticas. Tá vendo o Brasil, Bartinho aqui no meio? Quer aumentar, Batinho? Mas não vou dar essa moral, não. Vou aumentar. Não aumento, não, que eu tenho medo. Ó, Batinho grandão diminuiu. Grandão diminuiu. Mas, Bart, olha só, vamos voltar. Larga de brincar. Olha só. Bart, essas questões de fronteiras étnicas e políticas, elas surgiram quando, na verdade? Surgiram num período chamado de neocolonialismo ou imperialismo europeu. Quando é que foi isso, Bart? Ocorreu isso durante a Segunda Revolução Industrial. Vários países da Europa, eles vão fazer o seguinte, eles vão querer recolonizar a África em busca de matéria-prima e de mercado consumidor. E isso é um problema muito grande. Eles fizeram uma reunião durante esse período que ficou conhecida como a Conferência de Berlim e resolveram fazer a chamada Partilha da África. Gente, olha para o mapa do lado esquerdo aí, do lado esquerdo da sua tela. Você está vendo o mapa da configuração das fronteiras étnicas. Olha o mapa do lado direito, da configuração das fronteiras, o que, Bart? Políticas. Se você for parar para analisar, dentro de cada país africano existe uma série de etnias diferentes, pensamentos diferentes. Pô, Bart, se existe uma série de etnias diferentes, de pensamentos diferentes, significa dizer que vai existir muitos o quê? Conflitos. Falamos mais cedo aí que a África é um continente de muitos conflitos, de muitas saídas de refugiados, de muita perseguição política, perseguição étnica. Isso conta do neoliberalismo, segundo a Revolução Industrial. Poxa, Bart, o que é que eles fizeram? Por exemplo, a Alemanha pegou um determinado território que tinha 4, 5, 6 etnias, botou todo mundo junto e disse, aquilo ali agora é meu. E essas etnias brigavam entre si. Na época, a Alemanha, ou Holanda, ou França, quem estava lá, a Espanha, continha esse conflito para botar os caras para trabalharem. E aí, então, até esse momento, os conflitos eles eram diminuídos. Mas a partir do momento que veio a Segunda Guerra Mundial, a Europa quebrou economicamente, ela foi fazer o quê, Bart? Ela descolonizou, tirou o compromisso que tinha com a África. Então, descoloniza a África. No momento que ela descolonizou a África, Bart, os conflitos étnicos começaram a aparecer, porque todas as etnias que estavam numa determinada área, como, por exemplo, a área da Holanda ou a área da França, quiseram se transformar em países do quê? Independentes. Então, se o Enem falar para você, se nas questões que vocês vão responder falar para você que os conflitos étnicos eram maiores durante o neocolonialismo do que atualmente, falso. Atualmente, isso desde o final da Segunda Guerra Mundial, os conflitos étnicos e políticos na África, eles só aumentam, porque cada etnia, olha essa etnia, cada etnia dessa daí vai acabar buscando a tendência por buscar a sua o quê? Independência, seja uma independência política, seja uma independência econômica, que é mais difícil. Hoje, alguns geopolíticos chegam a falar, viu, gente, que a África está vivendo um neocolonialismo. Ô, Bart, quem é que está ali explorando absurdamente a África? É os Estados Unidos? Não, não são os Estados Unidos, não. Quem é, Bart? A China. A China promove uma exploração muito grande na África, porque a África é um continente com uma riqueza mineral absurda. Então, a África melhora a infraestrutura de transporte, de extração mineral, compra governantes, tá certo? E reprime e escraviza muita mão de obra no continente africano. Isso é
um grande problema para a economia de lá. Esse movimento de descolonização, como a gente falou, tá certo? Éramos para ter passado o slide, acabamos não passando, mas esse movimento aí, vou voltar, ele vai ocorrer depois da Segunda Guerra. Por quê? Porque as potências europeias estavam fracas. Quando saem as potências europeias, quem é que vai entrar? Durante a Segunda Guerra, emergiu logo depois duas grandes potências, Estados Unidos e União Soviética. A gente viu isso lá na aula do mundo bipolar. E eles vão começar a agir aí, tá certo? Para extrair as riquezas. E os conflitos, eles existiam porque a União Soviética pegava uma parte e exigia que esse país fosse socialista, e os Estados Unidos pegava outra parte e exigia que fosse capitalista, a chamada Guerra Fria, o mundo bipolar, tá certo? Hoje em dia, o que é que acontece? Ó, como nós falamos, hoje em dia, o desenho do continente africano é esse. A África com 54 países. Ah, Bart, os problemas lá na África, graças a Deus, eles acabaram. Eles são absurdamente presentes. Mas, Bart, eu só não entendi. Eu achei que a África, o continente africano, iria ter um problema muito sério com o Covid-19. E são índices muito baixos. Por quê? Porque grande parcela da população africana não viaja, não tem contato com os estrangeiros. E muitos índices são o quê, Bart? São governos ditatoriais. Muitos índices são o quê? Fraudados. Você vai me dizer que você acredita que na Rússia não tem nenhum caso de Covid-19. Óbvio que tem, mas esses índices são insuflados. O governo não quer passar para não mostrar uma determinada fragilidade, beleza? O bloco existente na África é a União Africana. Todos os países fazem parte. Mas, infelizmente, é um bloco muito enfraquecido. O sonho da União Africana é ter os mesmos objetivos alcançados da União Europeia, inclusive até pensar numa moeda única, num banco central único. É muito difícil isso acontecer. Esse bloco ele foi idealizado em 63, para você ver como o bloco econômico é coisa antiga, mas ele só foi consolidado em 2002. É um bloco que ainda está engateando, sem muito destaque econômico, beleza? Agora, a cereja do bolo, o que pode aparecer mesmo lá na sua prova do Enem, é isso aqui. Ó, esse mapinha que você vê aí no seu lado esquerdo, do continente africano, essa parte cinza corresponde à chamada antiga África branca. Essa parte verde, a antiga África negra. Beleza? Só que hoje não passa a ser muito abordado a questão do termo África branca e África negra. O que acontece, Bart? Essa parte cinza chamamos de África saariana. E a África verde, essa parte verde de África subsaariana. Bart, essa África saariana, essa parte cinza, tá certo? É uma parte islamizada, tá certo? É uma parte onde a maior parte da população é parda, tá ok? E essa parte é a parte mais rica do continente africano. A África subsaariana, chamada antiga África negra, tá certo? É a África que tem a grande diversidade étnica, é onde se concentra a maior pobreza, a maior quantidade de doenças, a maior quantidade de conflitos. Só que o seguinte, Bart, a grande potência industrial, não é econômica, tá? A maior potência econômica hoje da África, tá certo? É o Egito. Agora, a maior potência industrial é a África do Sul. E aí, meu irmão, a África do Sul, ela cria uma série de dificuldades. Pense numa série de dificuldades, porque ela não quer estar fazendo parte da África subsaariana, porque é dito como a África pobre. E aí, Bart, o que acontece? Lembre-se que a África do Sul faz parte dos BRICS. Hoje a gente divide África saariana, África subsaariana e África do Sul. É como se fosse, está na África subsaariana, mas é como se fosse algo à parte desse processo. Pegou bonito? E a outra situação que pode aparecer
tá certo? É essa daqui, ó. Tá vendo essa área aí, meio bege, meio nude? Essa área é chamada Sahel. Nessa região do Sahel, você tem a maior área desertificada do mundo. Ô, Bart, eu pensei que fosse o Saara. Cuidado. O Saara é um deserto. É uma área desertizada. O que é, Bart, desertizada? É um deserto natural. A desertificação é resultado da ação antrópica. Quem é a ação antrópica? A ação do homem. É o uso inadequado do solo. Esse uso inadequado do solo é por conta da monocultura, por conta da pecuária extensiva que compacta o solo, tá certo? Das constantes queimadas. Então, essa área bege é o Sahel, a maior área de desertificação do planeta. Brasil tem, Bart, essa área de desertificação? Tem, na região da Caatinga. A gente ainda vai falar sobre isso quando chegarmos em biomas. Só para fechar bonito, nessa área cinza aqui, vocês com certeza já ouviram falar, nessa área cinza foi onde começou a chamada Primavera Árabe, que foi até o Oriente Médio. Lembre-se que a Primavera Árabe foi manifestação popular contra governos, o que, Bart? Ditatoriais. Pô, Bart, a Primavera Árabe deu muito certo. Falso. Vocês vão ver lá com o Ricardo que a maior parte dos países continuam com governos ditatoriais. Fechou? Mais uma para conta. Beijo, queijo, estudem, joguem duro, respondam às atividades e no chat tire todas as suas dúvidas. Beijo, queijo, fique com Deus. Que Deus, ó,